Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso Pode Pode sim, Sim, senhora. Senhora! Eu já vou chamar aqui a minha amiga, a jovem senhora, né, Vanessa Ponce, porque, gente, olha só como nós estamos hoje lindas. Por quê? Nossa, Uma gente. convidada especialíssima, um amor de pessoa. E olha, meu marido falou assim: vocês venceram na vida hoje. Porque vocês estão com essa convidada no Pode Sim Senhora para levar informação do direito de família e sucessões para as mulheres desse Brasil. Pois é, Uhul. quem é a nossa convidada, Vanessa? Hello, pessoas intensas. Olha, a gente aqui realmente a gente venceu na vida, Kelly. Olha, Docinho tem razão. Nós vencemos na vida. Eu estou aqui emocionada, inclusive, trabalhada no brilho, na cara da riqueza para receber uma pessoa rica, rica em conhecimento, rica. Pessoa, gente, olha, eu Coração de um coração gigantesco. gigante, que foi minha professora, por isso a minha emoção. Foi minha professora, é uma incentivadora, é uma mulher que todas nós advogadas, em especial aqui de Brasília, assim, temos muito orgulho de conhecer. Quem não a conhece pessoalmente fica entrando na fila, na lista, vai nos eventos que ela faz, entendeu? Que ela tem livros, tem cursos, ela vai falar um pouquinho disso. Eu vou apresentar para vocês, não mais, aquela pessoa que dispensa apresentações, né? Mas eu vou apresentar para vocês. Estamos simplesmente aqui recebendo hoje Célia Arruda. Ai, meu Deus, estou tão emocionada que eu não consigo nem. Eu estou perdendo o script, mas vamos lá. Quero saber o currículo da Célia. Mas, minha filha, eu ficaria aqui 3 dias, 3 horas, entendeu? Infinitamente. Mas eu pedi para ela resumir um pouquinho do currículo, né? E aí nós temos aqui sócia fundadora do escritório Célia Arruda Advogados Associados aqui em Brasília, mas que atende o planeta inteiro, tá? Especialista em Direito Civil pela Universidade Estácio de Sá, aluna do curso de pós-graduação Master of Laws. Nossa, gente, olha, não consigo nem falar. De Direito Civil da USP, professora linda, amada, querida por todos os alunos desta cidade, professora de Direito Civil em instituições aqui do DF, do Goiás, Tocantins, Bahia e uma larga escala, tá, minha gente? Tá praticamente onipresente em todos os estados da federação. E associada do IBDFAM, a qual eu tenho o prazer de estar também junto a ela na comissão de adoção do IBDFAM. Então, com vocês, eu vou passar essa palavra agora, que já viu que eu falo muito, mas enfim, vou cortar e vou passar a palavra para que você, querida Célia Arruda, dê as boas-vindas aos nossos ouvintes. E já estou agradecendo e vou passar o podcast inteiro agradecendo a sua presença. Muito obrigada. Ai, meninas, assim eu fico sem palavras. Eu fiquei quietinha aqui porque eu fiquei sem palavras, ser recebida assim com carinho por pessoas que a gente admira, porque eu admiro vocês duas, não tenham dúvida disso. Mulheres fortes que se reconstroem e que saem lá do outro lado ainda mais lindas, mais maravilhosas, sucesso, prosperidade. Dá para fazer tudo isso em harmonia e é isso que eu desejo a vocês. E se eu puder contribuir com alguma informação que ajude alguém que estiver assistindo a gente, é essa a nossa finalidade, né? É poder carregar ali junto alguém para vir junto com a gente, para sair lá do outro lado. Então eu admiro muito vocês, desejo muita prosperidade, muito sucesso nos projetos que eu sei que vocês têm. Vanessa, eu vou deixar a primeira pergunta com você. Eu não tenho maturidade. Não tenho maturidade. Ai, meu Não, Deus. gente, eu tô aqui fingindo costume também, mas vamos fingir lá. costume. Vamos fingir costume. Olha, gente, brincadeiras, lógico, à parte, mas é o que a Célia falou. Nosso podcast, ele é um podcast voltado para a mulher, para trazer realmente informação técnica, informação jurídica, mas de uma forma mais acessível a todo mundo, não, sem tirar, né, aquela questão do juridiquês ali. Apesar de que hoje, eu até falei, né, com o Kelly hoje, Kelly, qual vai ser o título desse episódio hoje? Vamos falar de direito das sucessões, direito das famílias. Aí eu lembrei de uma cliente, professora Célia Arruda, que uma vez falou assim para mim, Vanessa, é até uma amiga, e ela falou assim, Vanessa, eu tô precisando fazer um inventário. Eu queria entender mais daquele negócio lá que você fala, direito das sucessões. Você é especialista em direito de sucessões também, né? Aí eu falei, gente, é tão comum a nós, né, que estudamos, saber que direito de família é uma coisa, direito das sucessões é outra, mas o público em geral, muitas vezes, não sabe. E aí eu falei, o nome do episódio vai ser A Morte
Uhum. E a repercussão no direito das famílias, né? Porque aí tem um viés gigante de Sim. matérias, de coisas do nosso cotidiano que se assemelham e que se distanciam também, e que a gente trouxe você para, né, aclarar tudo isso daí. Então, a primeira pergunta já é direcionada a isso, né? Eu conheço a sua didática, óbvio, minha professora, e todos os alunos elogiam justamente por conta disso. Sai do juridiquês Exato. e traz aqui a realidade. Então, a gente quer saber, efetivamente, o que é, o que trata. Fala aí pra gente o que é direito das sucessões. Vamos lá, a ideia do direito das sucessões surge exatamente em razão da morte de alguém. E dando um passo atrás, para ter lógica, o direito é dividido em diversos ramos diferentes, cada um com seu foco, com seu objetivo específico, e nem sempre nós precisamos lidar com alguns ramos do direito, porque aquilo que está previsto e regulamentado lá não aconteceu na nossa vida ainda. O direito das sucessões, não. Todo mundo, em algum momento, de alguma forma, vai precisar conhecer ou vai precisar ter contato com algum profissional que tenha esse conhecimento técnico para resolver a pendência que surge, uma pendência burocrática, que é a destinação dos bens deixados por alguém que faleceu. Essa é a ideia principal do direito das sucessões. Os bens continuam registrados, documentados em nome da pessoa que faleceu. Eu não posso vender, eu não posso administrar. Dívidas podem surgir também, dívidas específicas ou dívidas referentes à administração daquele bem. E com o passar do tempo, se as pessoas demoram de tomar essas providências, as pendências vão se acumulando. Sequências. E tem um ditado que eu gosto muito que diz que aquilo que é urgente é o que não foi feito na hora certa. E providências, a gente tem que ser proativo e se houver algum falecimento e decorrente desse falecimento, a gente identifica que essa pessoa deixou bens, deixou patrimônio. Então, o direito das sucessões é o ramo do direito civil que regulamenta qual vai ser a destinação desses bens, quem vai ser beneficiado, como que esse patrimônio vai ser dividido entre essas pessoas. E aí o advogado, né, que vai ser essencial para fazer o procedimento, vai orientar a família, explicando direitinho quais são essas regras, e sugerindo um procedimento que a gente estava até conversando aqui antes, né? Porque existe mais de um procedimento, mas para aquele caso, normalmente, existe o procedimento mais adequado. E aí o profissional vai orientar direitinho qual o melhor procedimento a ser adotado. Exatamente. Maria, E a gente olha só, você falando aí e Ivan aqui. Eu já filmando os tietando, detalhes, gente. Tietando. Hashtag et de Célia Arruda, sou mesmo. E antes da gente chegar nesse momento, né, a gente passa ali ainda no direito de família. E tem uma ligação muito grande, né, Célia, quando a gente fala do regime de bens que a gente escolhe na hora de casar ou na hora de constituir uma união estável. E as pessoas não pensam, e o brasileiro realmente ele não gosta muito de pensar, né, no depois do fim, depois, na morte, coisa, nem na separação. Tanto é que a gente casa para ficar casado, né? Acontece os intempéries em separar, e também ninguém quer falar de morte. E o regime de bens, ele repercute diretamente, justamente lá nessas sucessões, né? Quando o casal escolhe o regime de separação total, de comunhão parcial, seja qual for, eles acham que estão escolhendo isso só para a vida, só para reger o casamento. E ele vai repercutir também quando um desse casal se separa. Sim. Quando falece, né? Quando falece. E aí eles chegam muito no escritório assim, não, porque eu casei no regime tal, eu sou herdeira e eu sou meieira também. Não, porque você não é. E às vezes a gente vê um inventário que poderia ser resolvido muito rápido, até mesmo extrajudicial, mas por causa de uma informação errada que a pessoa resolveu que é aquilo, né, que informaram para ela, a gente tem aí inventários de anos, né?
Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual é a diferença, quando é que é herdeiro, que é meieiro, pode ser os dois, não pode, como funciona? Não, e o que eu acho bonitinho é que ela sabe a complexidade da pergunta que ela está fazendo. Ela Como se fosse sabe. simples. Aqui. Na verdade, gente, eu estou usufruindo de uma mentoria gratuita, ela não entendeu ainda. Eu tô Gente, aqui todo mundo. assim, andando nas nuvens com uma mentora maravilhosa na minha frente. E tenha Ah, certeza, é uma honra, isso. um prazer estar aqui. Pode chamar, eu vou estar sempre aqui com vocês. Anotada aí, né, backstage. Primeira observação. A escolha do regime de bens do casamento é feita num momento de felicidade entre aquelas pessoas. Exatamente. No momento em que você está apaixonado, em que você confia na pessoa, em que você tem certeza, desta vez é para sempre. Porque eu concordo com o que você disse, casamento é um projeto de longo prazo. A gente não se casa programando antecipadamente um divórcio, uma separação, Exatamente. ou a morte do nosso parceiro, sem dúvida nenhuma. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que fazer isso necessariamente. Sim. A gente não se casa com a programação de separar. Mas estamos em 2023, então nós precisamos admitir a possibilidade de que isso aconteça. Eu não estou aqui acabando com o romantismo, dizendo que tudo é burocrático, divisão, patrimônio, não é isso. O amor tem que prevalecer, e porque o amor tem que prevalecer, as regras têm que estar claras para que o amor prevaleça. Isso Então, é falar em amor, né? Deixar claro, exatamente. né? Tudo que você porque quer. se antes de casar, falar sobre este assunto que é tabu, que é o dinheiro, se antes de casar, falar desse assunto não for possível, você já faz a previsão de como as coisas estarão daqui a 5, daqui a 10 anos. E quando o caldo entorna lá na frente, e aí a gente recebe esse cliente no escritório, é perceptível, é muito claro. Você já sabia as dificuldades que você enfrentaria, mas porque estava apaixonado, lembra lá naquela felicidade... Este é o homem da minha vida. Desta cegueira vez do vai. amor. Desta vez eu Você acertei. está certa de que todas as suas amigas estão se rasgando de inveja de você? Morram. Mas curte mesmo essa finalidade. E exatamente nesse momento em que está todo mundo feliz, chama para uma conversinha, pega um papel, escreve ali uma regrinha de funcionamento daquilo, porque as crianças sabem que para entrar numa quadra para brincar, para jogar um jogo, tem regra. Os meus filhos falavam dentro de casa, quando a gente começava a brincar, e aí a brincadeira desagradava alguém, porque é assim, né? A brincadeira desagrada alguém em algum momento. A brincadeira começa a desagradar alguém falava assim, não, mas essa não é a regra. Opa, criança sabe disso. Por que a gente que é adulto resiste tanto a estabelecer a regra do jogo que a gente vai entrar? E isso é o regime de bens, é aquele documento que a gente elabora e que estabelece as regras patrimoniais daquele relacionamento. Né? Porque aí vamos deixar uma abertura para o pessoal lembrar que não precisa ser casamento apenas. Exato. Pode ser a união estável, que é equiparada a casamento, mas é mais informal, eu acho que não é o foco da gente fazer a distinção de uma coisa E com a só outra. acrescentando a questão de são as regras que vão regir aquela relação e que também vai ter repercussão para terceiros. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu acho que a repercussão mais importante e que vai envolver terceiros é se houver a morte de um dos dois. Né? E aí é que vem o susto. E eu vou dar um exemplo de algo que é recorrente no escritório. Por quê? Eu vejo que depois da virada do século, as pessoas começaram a se preocupar mais. É realmente tabu falar de dinheiro, é tabu falar de divórcio, é tabu falar de morte, principalmente. E quando tudo isso vem junto, isso é muito difícil para as pessoas. Mas, depois da virada do século, aí a gente se deparou com uma legislação nova, o Código Civil de 2002, e tudo isso vai trazendo uma força nova, né, para a sociedade de uma forma geral. Passa um pouquinho mais de tempo, vem a pandemia e coloca a gente muito de frente com o evento morte, e isso está potencializando, e isso é positivo, que a gente reflita sobre todos esses assuntos. E aí o que acontece? Tem aumentado o número de casamentos pelo regime de separação de bens. Por quê?
Pode ser que seja o segundo casamento de um dos dois, pelo menos. Pode ser que um dos dois tenha filhos de um relacionamento anterior, aquele formato tradicional, um casamento único e só filhos comuns. Muito Eu não raro tenho hoje. estatísticas, tá? Eu realmente não tenho estatística para trazer para vocês. Mas pela realidade que eu convivo com Que a a minha gente vê família, com nos os meus escritórios, amigos, que chega no escritório, sem sombra de dúvida nenhuma, aquele formato tradicional tá ficando imensamente mitigado, vamos Sim, falar assim, tá? E o regime, nesses casos de separação de bens, aumenta. Isso é natural também, porque aí eu tenho preocupações e aí o pessoal escolhe o regime de separação de bens. Separação de bens, a expressão é super autoexplicativa, né? O que é meu, o que é seu, e aí a gente vai ser feliz. Isso não impede que a gente compre alguma coisa juntos, mas eu vou ter que conversar. O diálogo, né? A importância do Isso. diálogo. Muito bem, um dos dois falece. E aquele que não era meeiro, porque aí vem a distinção. O que a gente chama de meação é aquilo que o regime de bens garante ao seu cônjuge, ao seu companheiro, independentemente de divórcio ou de morte. A meação é como se fosse uma mágica, vamos pensar assim, tá? E eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar, eu não trabalho fora, eu tenho filhos, eu fiz um acordo com o meu marido, vou cuidar dos meus filhos para preservar a educação deles, está tudo certo, não tem problema absolutamente nenhum. Ele trabalha, ele produz riqueza, paga as despesas de casa e compra as coisas que a gente precisa. No regime de comunhão parcial de bens, a metade do que ele está comprando é minha. Aí dizem as pessoas, sem que haja nenhum tipo de esforço de minha parte. Mas tem esforço de minha parte, porque eu fiz um combinado com ele. Exato. Né? E não tem como a gente mensurar, eu não vejo uma régua que meça isso, de qual dos dois vem o maior esforço. Claro. Vem esforços diferentes, complementares para a família. Então, aquilo que ele está trabalhando, aquilo que ele produz, não é em benefício dele, é em benefício da nossa família, da entidade familiar. Muito bem, no regime de separação de bens, que era o exemplo, o que eu estou combinando com a pessoa com quem eu vou me casar? O que é seu, o que é meu. Só que se houver o evento morte, você analisa o regime de bens e, nos dois exemplos que eu registrei, separação de bens e comunhão parcial, você vai primeiro tentar identificar o que aquele regime já garantia para o outro antes daquele evento morte. Isso é meação. Me colocando no exemplo, meação é aquilo que eu terei no momento do término do meu casamento, independentemente da morte do meu marido. Aquilo que eu tenho no momento que eu vou me separar. O Isso. evento, no caso, ele ainda está vivo. A pessoa Exatamente. está viva, eu vou me divorciar, ou eu vou, né, dissolver a minha E eu minha posso, união. Vanessa, até fazer um raciocínio complementar ao seu. Não é porque eu estou me divorciando que eu terei aquilo. Eu tenho a metade daquilo tudo que foi adquirido por ele ao longo do casamento, instantaneamente, naquele mesmo momento em que o bem foi adquirido. Então aí vem a brincadeira para criar alguma coisa assim, que gere algum tipo de memorização e facilitação para o pessoal entender. Eu estou aqui cuidando dos meninos, hoje um ficou doente, fui ao médico, levei o outro para a escola, tem um terceiro que está sendo gestado, porque é assim a vida da gente, né? Sim. Muito bem. Meu marido hoje de manhã saiu e comprou um carro. Eu não fui lá com ele, ele até chamou, mas não dava, porque eu tive que levar o pequenininho na escola, o outro no hospital para emergência. Aquilo que ele comprou, se o regime é de comunhão parcial, é meu também. Meu também. Tá? Isso é comunhão parcial. Comunhão, né? Exatamente. Eles estão Comum. comum. Parte é Exatamente. E essa parte determinada pela lei é metade. Isso. Metade é dele, metade é minha, independentemente de eu ter colaborado com absolutamente nada. Com em dinheiro. Né? Isso. Porque às vezes as pessoas pensam assim, só é meu se eu contribuir com dinheiro. Só aí a Isso. gente fala muito, o seu exemplo é muito bom, porque especialmente para mim, assim, né, que falo muito lá para as mães Isso. solo, a maternidade hoje ela não é monetizável, mas o regime que você escolhe lhe traz sim, lhe garante, né, direitos, e é isso que nós estamos falando. É o combinado ali é que vai reger a situação. E mesmo que a maternidade não seja monetizável, é o exemplo que a Célia colocou, ele saiu para comprar o carro, eu tenho direito nesse carro se eu estou no regime da comunhão parcial. Isso. Né? A importância de você, antes de casar,
se aconselhar como advogado, verificar a melhor escolha do regime. Mas Isso. continua, minha E querida. aí eu tive uma lembrança com a sua fala. Tem gente que diz assim, Célia, ouvir você falar me provoca inúmeras preocupações. Eu tô em desassossego. Eu falei, ótimo, alcancei o meu objetivo. Meu objetivo é esse. Porque hoje, Célia, em pleno 2023, É. a gente ainda recebe no escritório ex-casais que o homem fala assim: não aceito dividir meia meia, essa mulher não contribuiu em Como nada. nada? Ela não Como? fez O que nada. ela E fez? Kelly, ainda que Eu dei você... mais, ou eu dei mais. Ué, se você ganha Isso. mais, você vai contribuir com mais no dia a dia, né? Da Isso. organização Natural. familiar. Natural. Agora, querer dividir a casa, os bens em quantitativos diferentes, porque eu saí para trabalhar e ela ficou em casa cuidando dos filhos. Uhum. Que bom que teve alguém ali para cuidar dos seus filhos, né? Eu vou tornar teu raciocínio mais complexo ainda, se você me permitir, Claro. porque... Se segura, minha gente. Bora imaginar que Isso juntas... me deixa nervosa. Ai, eu fico indignada. Exato. Eu, então. Vamos imaginar juntas que essa... Vamos partir desse pressuposto de que isso Aham. pode ser verdadeiro? Essa mulher não fez absolutamente nada durante os 10 anos que esteve casada com ele. Quando termina esse casamento, a regra que vai determinar como os bens vão ser divididos não é a natureza do relacionamento que eles tiveram durante esses 10 anos, é o regime de bens que eles apaixonados escolheram lá atrás. Então a gente escuta muito realmente isso no escritório, mas não é justo, mas não é justo. E eu sempre brinco assim, inclusive em sala de aula, qual que é o regime? Aplica o regime, o justo é aplicar o regime. Ainda que você ache injusto hoje, porque você está magoado, porque você está ferido, porque você está se sentindo traído, não necessariamente porque houve traição, porque Sim, né, sim, isso sim. acontece de diversas formas diferentes. Você está se sentindo injustiçado hoje em razão das circunstâncias que você está vivendo. Mas o que determina é o regime e isso é objetivo, é uma análise objetiva que se faz para promover a partilha de bens. E é só complementando, chega a ser preconceito, digamos assim, né? Porque, assim, a evolução do direito, né, como um todo, assim, a sociedade vai evoluindo e tudo. Nós falamos aí, o divórcio é de 77, mas o regime que vigorava no Código anterior, né, de 1916, era o da comunhão universal. Uhum. Então, as pessoas ainda trazem, né, essa informação de que, eu vou casar. Olha que engraçado. Aquela época, né? Eu, por exemplo, os meus avós são casados nesse regime da comunhão universal. Meus pais. Maioria, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, assim, eles casavam nesse regime porque era a regra, né? Isso. E aí não interessava. Ela casou com o cara era mais, né, tinha mais patrimônio, e ela que cuidava dos filhos, ficava em casa. Isso era comum naquela época. E as pessoas não julgavam. Hoje não é mais comum. E hoje não é mais esse regime que é a regra. A regra agora é o do parcial. Aí gera uma sensação nas pessoas de que, não, aí é injusto, né? Por quê? Porque hoje ela trabalha, então ela tem que contribuir. Esquecem que lá atrás, aquela que ficava em casa também trabalhando, estava trabalhando dentro de casa, Isso. né? Mas assim, essa mudança do regime, eu acho que confunde na cabeça das pessoas, né? E é isso que nós temos que realmente desmistificar, trazer a informação de que aquilo que quando você está apaixonado e escolhe, é o que vai te garantir Você lá na percebe frente. que esse não é um momento bom de raciocínio seu? Porque você vai... E a nossa mente tem essa característica. A gente justifica as escolhas que a gente quer fazer. É aquela vozinha lá dentro de você que está dizendo para você, faz não. A fulana já E falou alguém até ali, te orienta, ó. faz não. Geralmente é a mãe, né, né? que fala, não, filho, casa não. Não Pensa vai- mais não um vou nem entrar em pouquinho, detalhes. A namora gente que é mais um advogado sempre pouquinho. tem um monte de sobrinhos, né? Ô tia, por que eu vou casar? Aí O você que dá que um você conselho acha? jurídico. Amor, é assim, explica cada um. Mas ele vai achar que eu quero as É, o dinheiro coisas dele. dele, tia? Não, eu falei, amor, casamento é contrato. Uhum. Claro que não. Eles não conseguem. Não, e os Quando novos se não está conseguem, apaixonados, porque não eles foram conseguem. criados por pessoas com outra mentalidade. Exatamente, com a Exatamente. mentalidade. E isso vai sendo passado e exige-se um tempo aí para que a nossa forma de pensar no coletivo mude.
E muitos difícil ainda pensam mesmo. que o casamento é um acontecimento divino, né? Sim. Não deixa Deus de mandou ser. o casamento. Sim. Não deixa de ser, mas ele Exatamente. também é um Mas é um acontecimento legal. contrato. Sim. É um contrato, por isso que eu sou muito simpática ao regime de separação convencional de bens. Principalmente pra gente que já teve outro casamento, já tem Sim. filhos, já tem bens. Deixa tudo separadinho, Sim. cada um no nome de um, porque amanhã, se não der certo, ou que Deus livre e guarde, Olha, Vai dar, docinho, docinho. se liga, docinho. Que lindo! ou se acontecer o evento morte, a vida tá organizada, Isso, né? exatamente. Mas as pessoas não conseguem. E as mulheres são mais românticas nesse quesito, né, Célia? Você Só um recebe pouquinho. muitas mulheres, eu Total. gosto muito de falar de mulheres. Uhum. Você percebe no seu dia a dia no escritório, houve alguma mudança de mentalidade nesses anos? Você já atua aí há alguns anos, né? Não Uhum. vamos falar em datas. Não, Não. precisamos disso, Não, né? porque os botox e a maquiagem tá em dia, gente. Tá tudo Pois aqui, é. ó, guardado. Mas assim, eu tenho observado uma mudança de comportamento, de mentalidade das mulheres, mas ainda observo muito que o machismo ele é incrustado. E a mulher absorve isso. Sim. Como você vê isso no dia a dia com as suas clientes? É que é algo que está muito incrustado na gente mesmo, né? Eu acho que o nosso racional busca essa nova mentalidade, essa nossa nova forma de agir. Mas o nosso inconsciente, que é aquela vozinha que falou com a gente ali, ela ainda... A minha geração, eu vou falar a minha, porque Sim. eu sou mais velha do que vocês. Eu acho que ela foi muito sacrificada nesse ponto, porque é como se a gente tivesse o pé lá na frente e a mente e o coração lá atrás. Pela idade e pelo estilo de vivência, né, das mulheres que nos antecederam de forma direta. Minha mãe era de 1937, minha avó de 1917. E aí você começa a imaginar, né? A realidade delas, né? Você fez uma descrição histórica breve aí, né? Não tinha Sim. divórcio, não tinha, a mulher não votava, não... Só Enfim, tinha obrigações, não Isso. tinha direitos, né? ter obrigações, eu digo que tudo bem. Sim. O problema é não ter opções, Exatamente. né? Escolher as suas batalhas, Escolher as o caminho que você quer seguir, né? Agora, dando um exemplo prático para a vida que nós vivemos hoje, eu vejo, por exemplo, uma enorme contradição, tá? E aí só deixar uma observação, porque as pessoas pegam as nossas informações, o cuidado não existe uma fórmula mágica que resolva. É só um exemplo, eu não estou falando para todos os casos, Pra tá? nenhuma das áreas. É bom Mas destacar. existe uma contradição, por exemplo, naquele casal que escolhe o regime de separação de bens e a mulher fica cuidando dos filhos. Porque daqui 10 anos, eu sempre brinco, eu estarei 10 anos mais velha. Eu não me coloco no mercado com a mesma Exatamente. facilidade. Eu não vou ter renda para sustentar. Existem mulheres que se divorciam e não têm dinheiro para pagar as contas básicas de manutenção Exatamente, é o que daquela a gente família. vê e a gente fica, né, Mas o meu desesperada. marido exigiu esse regime, porque ele já tinha sido Exatamente. casado e aí mas era para toda a vida, doutora. E a gente não pode, como advogadas, julgar aquilo, porque Exato. não adianta também. A finalidade não é essa. Não é que ela necessariamente errou quando escolheu, mas ela não conseguiu visualizar todas as possibilidades que estariam ali desenhadas no futuro dela, né? E alguns clientes, alguns colegas que já passaram pelo escritório também, eu tenho um apelido que eu acho divertidíssimo. Eles me chamam de vidente de tragédia. Ah, meu Deus. Mas E eu no começo eu resisti, porque Temos fica que tão cruel, né? Moxa, a pessoa chega na minha frente, começa a contar a história, em 5 minutos eu sei como que ela vai terminar a história lá, porque existe um script Gente, do pelo amor de comportamento Deus, masculino façam as suas e do consultas com a comportamento doutora masculino. Célia. Pode seguir o perfil ali, já tem um monte de dica no perfil do Instagram. Né? Justamente. Célia Arruda DC, o @, Célia Arruda DC. O meu foco lá é maior com direito das sucessões, mas é o que você falou, Kelly. Para falar de direito das sucessões, eu preciso a todo momento trazer o direito de família. Exatamente. E os regimes de bens, não se fala em direito de Isso. sucessões sem falar em regime de bens, que é o que a gente está colocando. Isso. E aí vem a distinção, então, Né? Da meia e da mais herdeira. fundamental.
A meiação é aquilo que o regime de bens garante aos cônjuges, garante ou não, porque a Ou não, depender do os regime dois, você o não regime. tem aquela Exatamente. proteção. E herança é aquilo que você talvez adquira, e eu estou colocando aqui talvez, porque a depender do regime de bens você não será herdeiro ou herdeira do falecido ou da falecida, aplicando o direito das sucessões. Essa é a distinção, tentando resumir. Tentando resumir. Depois vocês dizem, né, que, nossa, doutora, pode dar uma olhadinha aí no meu processo, né? Quantos anos, gente, quantos anos a professora Célia Arruda já dá aula, estuda, Sim. né? Nós estudamos há quantos anos de formadas, e não só a parte técnica, mas as nossas vivências, né? Sim. Que nos trazem realmente essa bagagem. Então, por favor, quando forem aos escritórios, né? Ou quando visitarem os perfis, né? Dúvida é uma coisa, consulta é outra bem Exatamente. diferente, né? Posso fazer uma brincadeira? Claro, pode. Não existe uma calça que sirva para todo mundo. Um bate-papo seria alguém te apresentar esta calça que serve bem, veste bem em todo mundo. Uma consulta é para você fazer ela sob medida. Você vai poder ter tempo para identificar exatamente qual é o problema do seu cliente, qual é a preocupação, que a gente está aqui para resolver, ajudar a resolver a preocupação do nosso cliente. Né? Ou pelo menos tenta, né? Isso. A gente leva a solução que resolva ou que amenize o problema que ele traz, né? Então, é importante começar a pensar, qual que é a hora ideal de começar a pensar nisso? É antes de casar. Antes de casar. Antes de casar. Do véu, entendeu, gente? Antes daquele véu estar na sua face, né? Você levante o véu e faça um contrato. Faça um planejamento matrimonial. As pessoas resistem tanto. Sim. E é sempre o mesmo argumento. O que ele vai pensar de mim, que eu já tô querendo o dinheiro dele? Não, gente, isso aí é segurança, né, Célia? É pra você amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Tomara que dê tudo certo. Pode dar? Pode, pode não dar. E como você vai fazer? Porque a gente vê muitas mulheres que chegam, doutor, e agora? O que eu faço? 35, 40, 50 anos. Ah, mas 50 anos hoje, Kelly, a mulher, olha aqui, estamos aqui fazendo transição de carreira. Gente, estamos lá, né? Maravilhosa. Tá todo mundo mas nós estamos aí na lida, na labuta profissional. E aquela que ficou totalmente apartada da vida profissional? Como uma mulher de 50 e poucos anos vai voltar para o mercado de trabalho e se sustentar, Célia? É cruel. Aí vem uma decisão, não, você vai receber alimentos compensatórios tal, por um ano. Determinado tempo. Em um ano dá tempo de fazer uma faculdade, se inserir no mercado de trabalho, ter uma profissão, experiência. Não vai, gente. E então, o direito não resolve tudo, né, Kelly? O direito não resolve. Não dá para fazer milagre. E é muito triste quando, em alguns casos, o que a gente pode fazer é acolher e torcer pela nossa cliente, porque ela não teve a oportunidade, não visualizou a importância dessas reflexões que a gente está fazendo aqui juntas, né? É o que a gente fala, a lei, ela trata o genérico, ela traz do todo, né? E nós, enquanto advogados, né, e facilitadores, operadores do direito que a gente chama, nossa, olha, me lembrei até lá da faculdade agora. Hoje eu tô demais. Pode ir, Vanessa? Pode sim, senhora. Posso lembrar da faculdade que eu estou aqui agora, que né, a emoção tá baixando. Ainda lembramos, né? Ainda lembramos, amiga. Os cabelos brancos estão aqui, mas, né, vamos lá. Então, assim, até perdi o que eu estava falando, mas vamos lá. Então, eu acho que o importante é a gente, dessas reflexões, trazer realmente, né, que tem uma regra, a regra tem uma exceção, nada, né, se justifica como a Kelly colocou, uma calça não serve para todo mundo. E, assim, eu gostei muito, passando para uma outra pauta, assim, já dentro do assunto, gostei muito do seu apelido. Você sabe que eu sou a pessoa dos apelidos dentro do meu perfil, né? Então, assim, lá no meu perfil tem genes de toda sorte, né? Tem o gene shake, tem o gene fantasminha, tem o Mac genitor, né? O Walking Dead, tem vários. Aí eu tava me lembrando de uma figura que as mães que estão lá no meu perfil também trazem dos genitores ali e que é muito dentro da sua área, que é o famoso decujus, né? Que a gente escuta lá na faculdade. O falecido. Então, as mães que me procuram, né? Uma vez eu abri até uma caixinha no perfil e coloquei assim, como é que você chama o seu gene aí, né? Como é que chama o gene?
apareceu de tudo. Que espetáculo. O Decujos, o falecido, o Decujos não apareceu, mas o falecido apareceu. Aham. Enfim, né? Como é que era Vanessa, o nome do outro, Você gente? sabe que eu ensino as minhas amigas, né, a tirar fotos com os namorados das filhas. Porque a gente é assim, as filhas terminam com os namorados, a gente sofre. Aham. Porque a gente Ó, vozinha. gosta. Porque a gente não quer que a filha sofra, né? Sim, Não e quer aí cheio de foto, né, da família com o de Cujos, com o O de falecido. Cujos, gente. Aí O de outro Cujos dia não minha É só amiga, colocar ele na ai, pontinha, aí amiga, você corre. Eu falei, amiga, fulana, minha filha terminou Sempre na fulano, e agora? Olha o tanto de foto do casamento da fulaninha. Eu falei, amiga, deixa eu te ensinar. Coloca sempre na pontinha. Ai, ó. Ela quer, você não existe, não. Coloca na pontinha. Isso. Olha Esse aí, dia eu tá briguei vendo? com minha irmã. Junta a Kelly com, né, como é que chama? A vidente de tragédias. Isso. Gente, olha, o álbum já tá feito. A gente corta. Eu corto. Hoje, com os recursos aí, ó, Não a gente é? corta tudo. Pronto, a gente não sofre. Minha irmã tem essa mania. Uhum. De desenterrar as fotos, né, de todo mundo para aniversário. Aí vira e mexe, aparece um Aparece um defunto probleminha meu ali a lá, ser gente. resolvido. Probleminha, um pequeno problema. Eu falei, irmã, mas ser defunto retocado. não, eu vou tampar e vou colocar uma árvore aí no meio, frondosa, bem bonita. Eu Mas gostei do que você agora falou. Assim, coloca na pontinha. E tudo isso que a gente está conversando e usando, entre aspas, positivamente, o nome que eu achei espetacular do podcast de vocês, Pode Sim Senhora. Pode sim, senhora. Tudo isso aqui que a gente está conversando é para que a mulher possa sim, Possa, sim, senhora. Pode, gente, não é? Porque a depender da não programação do seu futuro, tá? Você não vai poder. Exato. E é muito cruel não ter a liberdade, porque a gente está falando de liberdade de escolha. É muito importante isso que a gente está conversando. Então, tem que se preocupar. Vai sozinha, procura um advogado de confiança sozinha, não precisa Exato. de início. Se acha que vai provocar ali algum desconforto Sim. no relacionamento, vai sozinha, porque pode ser que ela não precise se preocupar. Pode ser que ela não precise se preocupar. E aí não fica ela com aquela dúvida no coração dela de programação para o futuro. Mas se nessa consulta algo for preocupante, ela vai criar um jeitinho, abre uma taça de vinho, faz amor, Programinha. A gente conversa. pode dar Chega dicas, junto, né? a gente... Então, Ixi, a gente tem aí, várias ó, dicas, gente. já- Segue aí, ó, os perfis que tem dica pra todo lado. E conversa. Porque se der problema, Kelly, você está antecipando um problema que vai acontecer no E o futuro. Resolve ele acordado logo. Não sai Não caro, sai né? caro. Exatamente. Isso vale Ó. pra tudo, inclusive pra casamento. Sem Com dúvida. certeza. Tentando, né, amarrar um pouquinho tudo que a gente falou. Gente, a conversa flui tão fácil. delícia, né? que, nossa senhora, vamos ter que aumentar esse podcast. Mas eu tava falando da questão do decujos, que as minhas seguidoras colocam lá, que é o falecido, né? Que entra muito na sua área. E aí a gente estava falando ali da questão, o falecido, Sim. o decujos. A pessoa faleceu, morreu, deixou as dívidas. E aí? E agora? Eu sou herdeira. Minha mãe não, vamos matar o Gênio. O Gênio, o cônjuge morre. Uhum. Eu tenho que pagar as dívidas dele? Vamos lá. Teve até notícia, né, circulando aí na internet sobre questão de dívidas, o casal se separa, como que funciona essa questão de dívidas. Havendo o evento morte, e aí a gente está pensando em sucessões, tá? O que tem que ser partilhado é tudo, tá? Eu brinco que a gente partilha o bom E o ruim. e o ruim, mas o legislador, há um tempo já considerável, criou o que eu chamo de regra de proteção do patrimônio dos herdeiros. Eu vou me colocar no exemplo, eu não corro o risco de ter que colocar a mão no meu bolso para pagar a dívida do meu marido falecido ou de alguma outra pessoa da família que morre e que eu sou herdeira. O herdeiro, ele assume o todo, mas ele não gasta do seu para o pagamento da dívida do falecido. Então, por exemplo, o falecido deixou um carro de 100 mil reais e deixou uma dívida de 90 mil reais. Uma grande parte desse carro vai para pagar essa dívida. Nossa, mas sou eu que estou pagando a dívida? Não, a dívida está sendo paga pelo patrimônio deixado por Patrimônio ele. que foi constituído pelo decujos, pelo falecido. Por ele, exatamente. Se ele deixou só o carro de 100 mil reais, eu vou herdar o carro de 100 mil reais, tá? Se ele deixou só a dívida de 90 mil reais, essa dívida eu não preciso pagar.
E por isso, é como se fosse, eu vou usar aqui uma expressão bem simples, tá? Regularizar o calote. Super entre aspas, tá? Tem que fazer o inventário, que é para ficar documentado. Isso pode ser feito no cartório também, tá? Não precisa ser judicial. Isso precisa ficar documentado. Que o que ele deixou quando faleceu? Uma dívida de R$90 mil. Não existem outros bens a serem partilhados. Porque a dívida é um bem, só que é negativo, não é positivo. E tem que estar registrada, né? E tem que ficar registrado para quando este credor de R$90 mil acordar, descobrir que o devedor dele faleceu, aí ele vai cobrar os herdeiros. E aí ele cita você numa ação de execução, vamos imaginar assim, você recebe esse efeito surpresinha em casa, né? Você vai ser citado para pagar uma dívida que não era sua, era daquela pessoa que havia falecido. Você vai usar esse documento para poder se proteger, se defender, evitando que você tenha que usar do seu patrimônio pessoal para pagar. Então, a regra é que transmite o pacote completo, tá, Vanessa? Créditos e débitos, o bom e o ruim, a casa de frente para a praia e o apartamento lá do interior. Apartamento não, vamos imaginar uma casa tombada pelo patrimônio público, velha. Nossa, eu ia falar isso agora. E que tá dá uma despesa anos, enorme de manter. Tá? Mas transmite tudo, porque senão todo mundo só ia querer receber o bom, né? Exatamente. Mas se for só dívida, tem proteção. Mas gente, a gente vou falar pra vocês, falar em muita bom. coisa. Tá acabando o nosso tempo. Ai, que Você dó! acredita? Que dó! Mas eu já quero convidar você pro próximo episódio. Só mais um? Mais Só- um? não, mais vários, mais gente. um aqui. Aliás, já deixa aí nos comentários. Hashtag queremos Célia Arruda novamente. Mais vezes, né? Mais vezes, isso. Mas antes, Célia, eu queria que você contasse também para os telespectadores que também tem muitos colegas advogados, Sim. né, da Todos nossa nossos área. perfis. Fala um pouquinho do seu curso. Eu sei que você tem um curso maravilhoso online, super moderna. Gente, ela tá muito chique, Você não tá? acredita que uma amiga minha de São Paulo faz o seu curso? Tem Olha, gente no Ela país falou, todo. eu faço um curso maravilhoso Célia com Arruda a Célia Arruda. Eu falei, interplanetária. não! Então já assiste, já chama ela, já bota ela Ela no jogo. vem pro congresso do IBDFAN e ela Ah, quer que te conhecer. lindo! Bom, então de primeira mão eu vou avisar vocês que eu vou palestrar no congresso do IBDFAN. Nossa, coração cheio de alegria, eu adoro participar do IBDFAN. Inclusive, é interessante também registrar que mesmo que a gente não concorde com algumas coisas, a gente precisa criar espaço para conversar sobre as coisas que a gente não concorda, para aprender, abrir a mente, entender que podem existir caminhos diferentes e que não tem uma calça que sirva em todo Que mundo, serve né? em todo Então, vamos abrir a mente aí para poder conversar sobre coisas com as quais hoje a gente não concorda, mas pode vir a concordar no futuro, Claro. né? Kelly, eu estava aqui, acho que foi na fala da Vanessa, fiz algumas contas aqui. Eu vou fazer 30 anos de formada na faculdade, 25 anos de exercício da advocacia, e aqui mulheres mães e... Olha que legal, eu demorei 5 anos para começar a advogar por causa de um divórcio que aconteceu na época. É isso que eu ia E te os perguntar meus também, pequenininhos- né, amiga? Também estamos teve aí. que se refazer, É que isso. se reconstruir e a É luta. isso. A gente não E pode aquilo, parar, não. a vida é administração de problema. Isso não é uma Exato. visão pessimista da Não. vida, é uma visão realista. Então, se você for esperar que esteja tudo super resolvido para ser feliz, sinto muito, né? Não é novidade, Ela né? está no caminho. Exatamente. E aí você vai usando ali de inteligência emocional, que a gente vai desenvolvendo com o tempo, deixa isso aqui de lado e segue em frente, porque vai dar certo. Não tem como não dar certo. Eu tento formatar esse raciocínio. Então, eu demorei 5 anos e foi certinho. Em 94 eu me formei, 99 foi quando a minha filha teve alta. E aí resolveu o divórcio, resolveu tudo direitinho. Eu vim para a advocacia e tem uns 23 aí já de sala de aula. Muita coisa mudou, né, nesse meio tempo. E a sala de aula presencial, eu vou dizer assim, da forma como eu vejo hoje, ela deixou de existir. Existirão momentos a partir de agora em que a gente, na minha opinião, a gente deve buscar ardentemente estar presencialmente juntos, porque é diferente. Olha isso. Ó, que delícia isso! Gente, Ó. eu tô aqui emocionada. É muito bom, é muito bom. E como eu estive a minha vida inteira acostumada com a sala de aula presencial, isso me fez
muita falta. Claro. Né? Mas a vida muda, o que a gente faz? A gente se adapta a essas mudanças. E aí eu fui pro Instagram, eu fui pro YouTube, tenho meu canal também, então no Já vi isso YouTube aulas semanais, toda segunda-feira eu tô no YouTube com uma aula de um tema diferente. A ideia é fortalecer o trabalho do advogado, dando qualidade e segurança para ele atender bem o cliente, resolver o problema do cliente. Então, normalmente é um tema ligado direto ou indiretamente ao direito das sucessões. E às terças-feiras com convidados, que a lives. Kelly já esteve comigo, Vanessa estará muito em Estarei, breve. viu, gente? Ó, Ó, anota aí, gente. ó. isso. Você já venceu na vida. Não falta esse passo. Não falta esse passo. Eu me lembro que a gente juntas, ela veio assim meio, eu falei, sim, eu quero fazer a live, vamos fazer a live. Eu falei, amor, eu acho que a Célia Confundiu os nomes. Linda. Foi que nem um dia que ela falou assim, nossa, assim, intensa. Eu falei, Célia Arruda, não sabe meu bordão. Gente, a gente é igual, isso é lindo, isso é lindo. E eu acho que esse tema a gente pode continuar no próximo episódio. Porque Tá ótimo. não é só direito. A Não, é vida. Nós, mulheres, advogadas e nossos clientes, nossos amigos, eu acho que resume a vida. Uhum. Essa troca é maravilhosa. maravilhoso. E isso que você falou, Célia, com certeza vai chegar lá no coração de uma mulher que estava precisando ouvir isso agora. Poxa, ela também passou por isso tudo que Todo eu passei. mundo, Então, exato. se ela deu conta, se ela venceu, eu também posso. Pode. Qual o caminho? Pode né? sim, senhora. Pode sim, senhora. Muito Obrigada, bom. gente. Até a próxima. Gente, vamos para o próximo, né? Porque o próximo, Célia Arruda também vai estar conosco. Com certeza, né? com certeza. Já está firmado Juntas, o nosso convite. Então, claro. Beijo. a gente aguarda vocês. E você que curtiu, vai lá, ó. Falar nisso, é uma novidade, Pode curtir, amiga. pode Pode curtir. curtir, Pode pode sim, sim, senhora. Deixa seus comentários, segue o canal e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Foi!